Quero dar um abraço a todos vocês, meu presidente Pepe Vargas, nossos companheiros e companheiras da executiva do nosso partido, companheiros e companheiras do diretório do nosso partido. Primeira obrigação minha como militante do meu partido é agradecer ao diretório estadual do PT do Rio Grande do Sul pela indicação do meu nome para representar o nosso partido na disputa eleitoral como candidato ao governador do Rio Grande no ano que vem. Eu me sinto honrado, alegre e animado para fazer uma grande disputa política nesse estado. Quero agradecer a presença de todos vocês nesse ato político forte, nossos companheiros que nos orgulham tanto, deputados federais, estaduais, essa bancada extraordinária, quando a Rosário, a Estela falam, o Edgar, Preto falam por todos nós. Essa bancada nos representa pela qualidade política, pela militância, pela dedicação, por essa postura de esquerda, socialista, lutadora, que desempenham tanto na Câmara Federal como aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Parabéns a vocês pelo trabalho que você desenvolve, por aquilo que vocês fazem e nos representam. Eu quero agradecer muito a esses grandes companheiros, lideranças maiores do nosso Rio Grande, nossos governadores do Estado, nossos grandes líderes, Olívio Dutra e Tarcísio Genro, pelo apoio à minha candidatura. E saibam vocês que eu tenho total compreensão do que significa isso, da responsabilidade que isso significa para mim e para qualquer companheiro do partido. Abraçar o Paim, abraçar esse companheiro que eu conheço não de ontem, nos conhecemos há muito tempo. Nos encontramos nesses momentos em que a história urde e nos coloca no mesmo local. Foi lá, em 1982, que eu trabalhei na Coenza do Mate, do Padre Olívio, Coenza do Freitas, Coenza de tantos amigos que estão aqui, meu companheiro Adão de Canoas, que me orgulha a tua presença e me anima. Grande Adão. O Paim é daqueles companheiros que nos orgulham, que nós temos a alegria de anunciar que é nosso companheiro. E vai ser uma alegria enorme compartilhar essa campanha ao lado do Paim, que nós faremos de tudo para que nos represente e continue nos representando no Senado como os nossos companheiros deputados federais, nossos companheiros parlamentares estaduais, de todas aquelas nominatas que nós queremos, como aqui foi dito, ampliar e muito. Eu quero dizer para todos os amigos e amigas que estão aqui, nossa direção vai construir uma política de alianças adequada. Nós vamos buscar aquilo que nosso diretório aprovou, a nossa aliança programática eleitoral, para disputarmos com força uma grande unidade política eleitoral para 2018. Mas é compromisso do PT, é compromisso do nosso partido garantirmos listas completas para deputado federal e para deputado estadual que compreendam a representação plural da sociedade gaúcha e das nossas regionais. É assim que nós traduzimos uma campanha potente que nós queremos realizar aqui no estado do Rio Grande do Sul, meus companheiros e companheiras. E quero dar um abraço enorme aos meus filhos, a Marina e o Dudu, que estão aqui. Onde é que eles estão? Está lá a Marina e o Dudu anda por aí também. Presença, cadê o Dudu? Aí, Dudu, Marina, obrigado. Eu quero falar um pouco com vocês. Não serão 5 minutos, mas não será 1 hora, não. É evidente que é um momento importante para mim, é um momento importante para todos nós. Nós falamos em sonhos, a presença de vocês, do Clóvis Jürgen Fritz, do Kutz, do Raul, que com grande carinho todos nós recebemos aqui, simbolizando essa trajetória do nosso partido. Esse grande projeto político que nós aqui representamos, essa história ousada de construção de um projeto político diferente, de um partido de esquerda, democrático, socialista, capaz de disputar o poder e capaz de governar esse país.
Esse plenário expressa essa história, na sua diversidade, nas mulheres que estão aqui, nos negros, nos mais idosos, nos jovens, todos aqueles que estão aqui. Ela expressa a beleza da diversidade do nosso partido. Ela expressa a construção histórica que nós realizamos aqui. E eu pensava, Flávio Tarso, quando tu dizia o que Olívio, o que tu falaria, é que é verdade. É verdade porque nós sempre temos aqui essa sensação do que eu vou falar depois. Porque esse sentimento, ele é demonstrador da unidade política que nós construímos no projeto do partido. É esta unidade que nós construímos aqui em décadas de militância política que faz com que as nossas falas sejam diferentes, mas tenham um sentido comum, o sentido da libertação, o sentido da solidariedade, o radical compromisso que nós temos com o nosso povo e com o povo brasileiro. Por isso nós estamos aqui hoje, porque nós nos encontramos um sonho, como o poeta diz, os sonhos não envelhecem. E por isso nós estamos aqui, animados, entusiasmados e com uma iniciativa política importante no ato de hoje. Este é um dia em que o nosso partido retoma iniciativa política no estado do Rio Grande do Sul. Este é um ato forte, é um ato potente, que expressa aquilo que os milhares do Rio Grande inteiro expressam e esperam do nosso partido. Capacidade de iniciativa, clareza nas opiniões, lado ao lado dos que precisam de um partido dos trabalhadores no Rio Grande do Sul. Nós sempre aqui, corretamente, Olívio, Tarso, Raul, Flávio, Clóvis, todos vocês, Pepe, sempre, desde 82, a nossa primeira disputa política, meu companheiro Olívio, Raul, todos os momentos, Edgar, nós sempre, corretamente, construímos e entendemos as disputas eleitorais como uma continuidade privilegiada da disputa política permanente que um partido como o nosso faz, por ideias, por consciências e por transformação. E sempre compreendemos que a disputa estadual faz parte de uma disputa nacional. E sempre compreendemos que a capacidade que temos de exercer uma autonomia política de um Estado federado como o Rio Grande depende e muito do sucesso de um projeto nacional que nós defendemos. Portanto, essa campanha, e nessa campanha, nós iremos defender um projeto estadual articulado com uma grande defesa de um projeto nacional que terá Lula como representante político desse projeto nacional. E por isso, desde já, os temas nacionais fazem e farão parte da nossa disputa política. O Brasil hoje vive um golpe político institucional violento, brutal. E todos sabem, todos aqueles brasileiros, brasileiras, gaúchos, gaúchas, sabem, imaginam, que Michel Temer, que Eliseu Padilha, que Gedel, me ajudem, que Jucá, quem mais? Que Cunha, que Aécio, que esses personagens não lideraram um golpe contra a democracia, um golpe como a soberania popular, para continuar um projeto de combate à corrupção. Eles interromperam um processo democrático para preservar a sua condição de ladrões, de corruptos que o são. É esse o sentido do golpe. E este golpe de classe exigia a retirada da Dilma e exigia o afastamento do nosso governo para construir um projeto devastador contra a soberania nacional, contra os interesses populares, contra uma ideia de igualdade e democracia real que nós começamos a construir a partir da eleição do Lula em 2013. Essas elites não suportam uma democracia substantiva verdadeira. Essas elites não suportam uma agenda de repartição de renda. Essas elites não suportam um país com altivez como nós começamos a construir a partir das nossas políticas internacionais. O golpe é contra o povo. O golpe é contra a soberania nacional. O golpe é contra os municípios e os estados. O golpe é contra a democracia desse país. E é por isso que, ao mesmo tempo que nós continuaremos denunciando e resistindo a todas as políticas contra a soberania, contra os direitos sociais, contra a democracia desse país, nós iremos, talvez, todos nós,
defender a mais importante da luta democrática e política para 2018, que é a defesa de eleições presidenciais limpas e diretas, com a presença do companheiro Lula representando o povo brasileiro. E dizer com clareza que a eleição presidencial de 18, sem Lula, não é democrática, é uma fraude que nós não vamos aceitar. Estaremos juntos no combate à destruição da Previdência, dos direitos trabalhistas, da Petrobras, esta empresa maior, símbolo de uma busca, de uma soberania, de um projeto de desenvolvimento com inclusão no nosso país, que vem sendo destruída por esses que hoje representam o capital estrangeiro no nosso país. Dizer que ao lado do debate nacional, que fará parte da nossa agenda de debate político, de forma permanente, nós queremos mudar o Brasil para mudar o Rio Grande, e sempre assim, será assim. Nós queremos debater o Rio Grande, que é uma tarefa nossa. Nós vamos sim colaborar com o povo brasileiro, cumprir com a nossa parcela de responsabilidade na mudança nacional. Mas é nossa responsabilidade, só nossa, mudar o Rio Grande. E nós vamos assumir integralmente, todos nós, a grande tarefa, a prazerosa tarefa de oferecermos um grande projeto para o povo gaúcho. Iniciamos a partir do dia de hoje uma grande jornada que vai se encerrar no ano que vem, quando o povo gaúcho voltará a governar esse estado, porque seremos nós que iremos vencer as eleições e ocupar o Palácio do Piratini. Quando Sartori, Tarso Olívio, quando Sartori, que representa nesse estado este programa destruidor da República, dos direitos sociais, das políticas públicas que construímos, da ideia de uma democracia, de uma ideia de uma economia inclusiva, capaz de gerar trabalho, emprego e distribuir renda e incluir o nosso povo, quando ele realiza o seu projeto, ele realiza um projeto que tem como base a destruição do patrimônio público gaúcho, das políticas públicas do nosso Estado, do desrespeito profundo aos servidores públicos. É um governo que, ao mesmo tempo, ou no momento em que se aproxima de Michel Temer, de Meirelles, é o governo que vai adular os poderosos e busca, com ódio e com violência, reprimir as manifestações dos lutadores da democracia do povo gaúcho. Sartori representa nesse Estado o projeto nacional neoliberal. Eu quero dizer para todos vocês, meus companheiros, e eu vou falar um pouquinho disso agora, que quando Sartori desmonta o serviço público, atrasa os salários dos servidores aposentados, destrói as nossas instituições de pesquisa, quando traz a agenda das privatizações, é impressionante como alguns ainda chamam essas iniciativas ou buscam chamar isso de coragem política. Isto não é coragem política. Isso é covardia política e um brutal desastre estratégico para o Estado do Rio Grande do Sul. Adulam os poderosos neoliberais e agridem o povo trabalhador do nosso Estado. Eu digo isso porque este será um dos grandes debates centrais na campanha que nós vamos construir. O Tarso falou e o Olívio falou. E será assim. E nunca foi fácil para nós, e não será fácil também. Mas quando nós assumimos em 98, aqui já foi dito, também era anunciado que se Olívio não vendesse, que se nós não privatizássemos, nós iríamos atrasar os salários dos servidores do Estado. Não vendemos, nunca atrasamos e fizemos o Rio Grande crescer. Foi assim com o Tarso, depois da Ieda, que também atrasou salários, que também vendeu o Banrisul, que também agrediu os servidores. E mais uma vez foi o PT que foi chamado para arrumar o Estado. E eu quero dizer que para mim isso é muito forte, muito claro. Sempre que o PMDB, que o PSDB, que o PP governam esse Estado e destrói esse Estado, sempre é o PT
que é chamado pelo povo gaúcho para arrumar o estado do Rio Grande do Sul. Foi assim com o Olívio depois do Brito. Foi assim com o Tarso depois da Ieda. E será assim, mais uma vez, depois do pior governo do estado, que é Sartori. Nós seremos convocados, mais uma vez na história desse estado, a arrumar o Rio Grande, a corrigir o Rio Grande, a recuperar o estado do Rio Grande do Sul, com crescimento econômico, com desenvolvimento de emprego e trabalho, com recuperação dos serviços públicos. E todos que estão aqui, digam, em todo o estado, do mesmo jeito que o Olívio nunca atrasou salário de servidor, que o Tarso nunca atrasou, nós eleitos também não atrasaremos salário de servidores e aposentados desse Rio Grande. Por quê? Porque isso representa compromisso com o povo, prioridades, dedicação, e representa mais do que a responsabilidade primeira de um governador com aqueles que trabalham, se dedicam e têm direito ao seu salário, e que possam sair desta condição aviltante, indigna, de uma professora, de um professor, não tem ideia, um trabalhador, um brigadiano, um policial, um servidor do Estado, não saber quando vai receber o que vai receber. São esses profissionais que, com seu trabalho, garantem os direitos fundamentais do nosso povo, da juventude que quer estudar e tem direito ao estudo, de uma sociedade que quer direito a viver, quer ter paz e quer ter saúde. Nós vamos trabalhar muito, vamos dialogar muito com o nosso povo, nós vamos construir as condições de entregar aquilo que é a exigência primeira e obrigação primeira de um governador e de um governo com responsabilidade popular, que é garantir os direitos fundamentais do nosso povo. Um governo irresponsável, omisso, criminosamente omisso, diante da economia gaúcha. Uma economia que tem queda há 3 anos. Nossa economia cai o PIB 8% nos últimos 3 anos. Eu quero trazer aqui 2 exemplos do que é uma atitude irresponsável de um governo omisso, totalmente comprometido com os interesses alheios aos interesses do nosso Rio Grande. O primeiro deles, a omissão criminosa de um governo frente à destruição de uma das maiores conquistas econômicas e industriais do Rio Grande, que foi a conquista do Polo Naval de Rio Grande. Graças a uma política correta de indução econômica, de desenvolvimento industrial, de distribuição da indústria nacional com Lula e com Dilma, com o PT, com o Tarso aqui, nós conquistamos 3 estaleiros lá em Rio Grande e São José. Espaços, instrumentos de desenvolvimento para toda a região e o Estado, em especial Rio Grande e Pelotas. Esses que não querem uma Petrobras grande, que não querem uma indústria nacional grande e que não querem um país grande. Esses que recentemente abriram mão, de uma forma vergonhosa, numa medida provisória que os nossos companheiros lutaram e lutaram muito para derrubar, um governo que fala em déficit, em cortar gastos sociais, teve a irresponsabilidade de abrir mão de mais de R$1 trilhão em 20 anos, abrindo mão de cobrar impostos e tributos das empresas petroleiras estrangeiras, que agora passam a trazer os seus equipamentos e empregos de fora, destruindo a indústria nacional. Este é um dos projetos que o presidente Lula já colocou na sua agenda, que será submetido ao referendo revogatório. Nós não vamos abrir mão da indústria gaúcha, da indústria brasileira, do polo naval. Será a base fundante da nossa campanha de defesa do trabalho, do emprego, da indústria gaúcha e do desenvolvimento regional, com iniciativa política, como fizemos nos nossos governos. Quando nós olhamos para o campo hoje, meus companheiros deputados federais e estaduais, e eu trago um tema para o nosso debate, que mostra aquilo que nos parece foi e deverá ser uma conduta responsável de um governante, defender a sua economia, disputar os investimentos da sua economia, preservar e lutar aquilo que são conquistas expressam o trabalho do nosso povo. Quando nós olhamos o meio rural gaúcho hoje,
cada cidade que eu vou, eu tenho viajado e vou viajar mais. Nós vamos se encontrar muito mais aí, não é isso, Romário? Há um tema que todos nos procuram, que é a crise dos produtores do leite do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso partido aqui, corretamente, assumiu a bandeira da defesa dos nossos produtores do leite, marca da atividade econômica do Rio Grande. São mais de 200 mil produtores em todas as cidades, produzindo leite, alimento, gerando renda e distribuindo e dinamizando os municípios e as regiões do nosso Estado. E mais uma vez aqui, nós acompanhamos a omissão criminosa e irresponsável de um governo. Que todos digam aqui, para todos os nossos irmãos produtores, o nosso governo estará ao lado dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, produzindo alimento com qualidade para o povo gaúcho e dinamizando as nossas regiões. Vamos produzir através da agroecologia, dos orgânicos, vamos desenvolver as nossas regiões. Nós temos muito o que fazer. Vamos estimular o cooperativismo, as relações de associação poderosas que fazem parte da nossa cultura. Vamos, meu companheiro, trazer essa juventude bonita, rural, que quer ficar trabalhando e bem no meio rural. Que escola é essa que eles estão destruindo? Eu falava com o Zé Clóvis, onde é que está o Zé Clóvis? Estava ali, o nosso secretário está lá, Tarso, Olívio, Rosário, que é professora, vocês. Esse Estado na virada do século XX começou com a escola pública. Em 1917, os nossos positivistas aqui, nossos primeiros republicanos, abriram a ideia da escola pública. 100 anos depois, 100 anos de luta de um povo, nós chegamos em 2017 com um governo irresponsável destruindo a escola pública da juventude gaúcha, como o Sartori faz. Professoras e professores que não sabem quando vão receber um salário, alunos e alunas que não sabem quando vão ter uma aula de matemática, de química ou de biologia. A merenda escolar hoje nas escolas que eu visito é ruim, é fraca e é inexistente em muitas das escolas. Não existe, gente. Isto é claro para todos nós. Um Estado sem uma escola pública de qualidade é um Estado que não tem lugar no futuro. Nós queremos que o Rio Grande tenha lugar no futuro e nós queremos que a nossa juventude tenha um lugar no futuro. Nós vamos disputar sim essa escola, vamos falar com professores, vamos disputar essa escola. Saúde pública. Não é razoável, não é aceitável o esforço que nós fizemos. O Tarso marca pela primeira vez os 12% dos gastos na saúde. Não é razoável que nós entremos de novo numa situação em que a vida e a morte de um cidadão, de um irmão do nosso Estado, dependa se ele tem capacidade ou não de fazer um plano de saúde privado. Não é razoável e não é aceitável. Nós vamos recuperar a manutenção dos 12% de recursos para a saúde. Vamos disputar uma saúde integral. Vamos disputar uma relação positiva de uma federação de cooperação com os nossos municípios. Um governo do Estado não tem o direito de fugir e se omitir diante dos desafios dos municípios em relação ao tema da saúde. Falou nosso companheiro Ivanazzi, como tantos prefeitos e prefeitas, segurando os equipamentos públicos de saúde sozinho, com o governo do Estado, voltando às suas costas a sua obrigação. Nós vamos voltar a debater uma saúde próxima a um cidadão e uma cidadã, uma saúde integral, uma saúde descentralizada, uma saúde que atenda e acompanhe todos os nossos cidadãos e cidadãs desse Estado. E quando nós falamos em segurança, meus companheiros e companheiras, um tema fundamental, é um negócio impressionante, nós vamos debater muito isso. O Estado do Rio Grande do Sul, e eu pego o Tarso de novo, se tu me permite, porque no teu governo nós avançamos muito, e é o nosso tema de relação. Em relação a 2012, meus amigos, hoje são 5 mil policiais a menos nas ruas do Estado do Rio Grande do Sul do que em 2012, quando tu governava o nosso Estado. 5 mil policiais a menos no Estado é uma irresponsabilidade monstruosa de um governo, de tal forma,
Quando nós andamos na capital do Rio Grande, Porto Alegre hoje é a segunda capital do Brasil mais violenta, com maior índice de homicídio em todas as capitais do Brasil. É inaceitável conviver com isso, que a capital do Brasil, que foi a melhor cidade para se viver nesse país, hoje é a segunda cidade mais violenta de todas as capitais do Brasil. Foram 908 assassinatos na cidade em 2017. E quem é assassinado? Jovem negro da periferia. Nós temos que acabar com essa situação, nós vamos defender a vida, nós vamos ter que disputar uma outra polícia e uma outra segurança para o nosso Estado. Prioridade absoluta de um governo. Eu digo isso, meus companheiros, porque o nosso partido e todos nós vamos caminhar muito nos próximos meses. Nós vamos discutir com o nosso povo, nós vamos pensar o futuro, vamos resistir, vamos lutar, vamos incorporar a riqueza que nós temos na experiência desse povo que viveu a participação popular, que viveu os nossos conselhos, que produziu uma inteligência extraordinária disponível a trabalhar para um outro projeto de futuro para esse Rio Grande, e nós vamos fazer isso. O Rio Grande que nós queremos é esse Rio Grande que nós começamos a viver. O Rio Grande da participação popular, da democracia, o Rio Grande que acolheu aquilo que havia de mais generoso no mundo inteiro. E esta referência de Rio Grande que nós vamos retomar nesse debate político, nessa batalha política eleitoral. Nós vamos retomar aquela alegria que nós olhamos e acompanhamos quando as pessoas, os gaúchos, as gaúchas, falam com orgulho de um Fórum Social Mundial, onde nós aqui acolhemos essa parte generosa da humanidade com compromissos radicais com a liberdade e com a igualdade. Este Rio Grande democrático e da participação popular não vai tolerar a violência contra as mulheres, não vai tolerar a violência contra a comunidade LGBT, não vai tolerar racismo, não vai tolerar o assassinato à nossa juventude pobre e negra. Este Rio Grande que nós queremos falar e convocar o nosso povo, meu companheiro, não vai aceitar que exposições como a Kir Santander sejam fechadas, não vai aceitar. Não vai aceitar que livros sejam queimados e músicas sejam proibidas. Este Rio Grande vai estimular a arte libertária, a cultura para todos, produzida e entregue por todos e para todas. Este é o Rio Grande que nós queremos. Esse é o Rio Grande libertário, igualitário que nós vivemos, em que todas as regiões se sintam parte de um Estado que assume integralmente a sua responsabilidade com o seu povo. A participação popular, a democracia, o programa de desenvolvimento econômico forte, mas este Rio Grande só vai existir se este Rio Grande fizer parte de uma nova federação, de um outro Brasil e de uma nova federação. Esta federação, que usa da dívida pública para massacrar os estados, para destruir as finanças públicas, para impedir que os estados tenham capacidade de investimento, não serve ao Rio Grande como não serve ao povo brasileiro. O país que nós queremos e a federação que nós queremos é outra. E é essa federação que o Lula vai liderar a partir do ano que vem. E a nova federação, ou a nova relação federativa que nós queremos, começa com um ponto. Chega de pagarmos uma dívida impagável e não recebermos o que temos que receber com a Lei Candir. Chega de um governo se subordinar às ameaças de um governo que é devedor do Rio Grande e que não paga aquilo que deve para o nosso Estado. Aquilo que hoje está comprovado, que é um direito nosso, que é um crédito nosso, como a Lei Candir, são quase 4 bilhões de reais por ano, e ao mesmo tempo massacra o nosso povo com uma dívida impagável. E aqui eu sei que isso aqui é um pouquinho chato, mas eu quero um pouquinho de paciência de vocês. Que é um tema central. Porque em nome da crise fiscal, que essas elites gaúchas que governam, que nunca se importaram com déficit fiscal para eles é hoje um instrumento por uma desestruturação estratégica para a privatização do Estado gaúcho. Esses caras nunca tiveram preocupados verdadeiramente com isso.
é um argumento para privatizar o Estado, para destruir a escola pública, para retirar a soberania do povo gaúcho. E eu quero dizer duas coisas em relação a isso, que é um tema central. A nossa bancada estadual, Estela, Tarcísio, todos vocês, tem sido exemplar na luta de denunciar um padrão de reestruturação fiscal, que não é nenhuma reestruturação, que é uma condenação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. E vou dar 2, 3 temas que fazem parte, que farão da nossa reflexão. Nós sempre, quando governamos lá em 99, Olívio e o Tarso, sempre colocamos como elemento central da nossa pauta a ideia que deveríamos rediscutir um péssimo acordo firmado pelo Brito em 96, anunciado para o povo gaúcho como um assunto resolvido para o nosso Estado. 20 anos, meus amigos e amigas, nós estamos pagando essa dívida. 20 anos o Rio Grande paga 13% todos os anos da receita líquida do nosso Estado para uma dívida que quanto mais nós pagamos, mais nós devemos. É insuportável para uma democracia que tem a responsabilidade de ofertar um padrão básico de serviço público, continuar com esta sangria de recursos para o nosso Estado. Qual a proposta que aparece agora? Qual o acordo do Sartori com o Temer e o Meirelles? O Sartori não paga a dívida por 3 anos. Esta dívida, que hoje tem uma dívida de 60 bi, ela acumula 20 bi para ser pago daqui a 3 anos. Eles pegam mais 10 bi, portanto nós teremos daqui a 10 anos para pagar 90 bilhões de reais. Quando assina este contrato, o Estado não pode contratar mais nenhum servidor, portanto não teremos condição de recuperar o número de brigadianos ou professores. Não haverá reajuste salarial e quem vai governar o Estado do Rio Grande do Sul é uma junta administrativa do Ministério da Fazenda. E o Estado abre mão da governabilidade sobre as suas finanças públicas. É isso que eles nos oferecem. E é isso que nós vamos dizer não. De tal forma que o que nós estamos fazendo é defendendo a possibilidade de um Estado preservar uma autonomia política para ocupar esta autonomia política e disputar um projeto de desenvolvimento futuro. Quando o Tarso lidera uma rediscussão da dívida e a Dilma consegue uma reestruturação da taxa de juros daquela dívida, que nós passamos ou deixamos de pagar 6% de juros ao ano, que era o GPDI, e passamos a pagar 4% de juros ao ano, nós melhoramos muito e aliviamos o caixa do governo. Mas eu quero dar um dado para vocês que demonstra como as péssimas negociações que foram feitas lá pelo PMDB, e nós vamos debater isso na campanha em 96, trazem tamanho problema para gerações futuras do Rio Grande. O Brito, homenageado por toda a grande imprensa gaúcha, disse lá em 96 que fez um excelente acordo com a dívida. Se nós pegarmos, eu prego um pouquinho que vocês prestem um pouquinho de atenção, se nós pegarmos o IGP mais 6% que pagamos desde 96, tudo aquilo que pagamos, claro. E se nós pegarmos aquilo que nós conquistamos nos contratos de hoje, que é IPCA mais 4%, que estamos pagando hoje, e pegarmos esta condição de negociação mais equilibrada, e jogarmos para o início da nossa dívida, o resultado disso é brutal. Sabe qual é o resultado? Que se essa dívida tivesse sido renegociada em 96 com 4% e não com 6%, o resultado é que esta dívida já estaria paga e nós seríamos credores de 8 bilhões de reais da União. Esse é o debate que nós vamos fazer. Esse é o debate sério que nós vamos fazer no Estado, lá na Câmara Federal, lá no Senado. Disputar as condições de governar esse Estado, disputar as condições de ofertar um bom serviço público para o povo gaúcho. Eu quero dizer, por fim, meus companheiros e companheiras, que nós construímos 2 governos extraordinários, sob a liderança do Olívio e do Tarso. A memória desses governos é uma memória extraordinária no povo gaúcho, positiva, forte. Há uma memória e uma lembrança que nós iremos dialogar durante essa campanha.
Cada município desse Estado, cada região desse Estado tem uma marca dos nossos governos, dos governos do PT, do Lula, da Dilma, do Tarso e do Olívio. Nós vamos recuperar essas lembranças, essas memórias, e que elas serão as grandes memórias que irão alimentar a esperança de um povo. Passaremos a ideia central de que é possível mudar esse Estado, e que esse Estado não é ingovernável. É ingovernável para aqueles que não têm compromisso de governar para o povo o Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos, durante todo esse período, dialogar e muito com os nossos movimentos sociais. Nós queremos construir juntos, e é uma tarefa de todos nós, uma potente unidade social, uma potente força social e política nesse Estado, que reúne os movimentos sociais. Nenhum sindicato nesse Estado sem um debate das propostas das nossas candidaturas para o Rio Grande e para o Brasil. Nenhuma cooperativa, nenhuma associação de moradores, nenhum diretório estudantil, nenhuma associação civil sem um debate conosco de um projeto de futuro para o Rio Grande. Uma unidade social potente, uma unidade partidária potente, como nós estamos trabalhando. Aqui eu não sei se nós teremos unidade eleitoral. O que importa, o que é fundamental, é que nós tenhamos unidade política de todas as candidaturas que fazem oposição aos golpistas e ao Sartori no Estado do Rio Grande do Sul. Essa unidade. Nós seremos incansáveis, companheiros e companheiras, neste diálogo aberto com todas as forças políticas, com todos os partidos que fazem oposição ao Sartori e aos golpistas em Brasília, construindo a experiência positiva de unidade política, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Por fim, dizer que todos nós faremos essa campanha de uma forma unificada. O partido hoje demonstra uma unidade extraordinária, uma unidade verdadeira, construída com sensibilidade dos nossos dirigentes, uma unidade que vai permitir que esta esperança que muda, que convoca, que chama, que entusiasma, ela seja capaz de estar presente em todos os municípios do Rio Grande. Nós possamos organizar, através das nossas regionais, que hoje foram empossadas, grandes agendas de diálogo. Nós faremos uma campanha popular, aberta. Nós iremos resgatar aquilo que talvez de melhor sejam símbolos do nosso Rio Grande. Lá na nossa bandeira do Rio Grande estão escritos 3 palavras, que às vezes perdem sentido, mas que nós vamos resgatar e atualizar o sentido: da igualdade, da liberdade e da humanidade. Quando nós falamos de igualdade, liberdade e humanidade, nós vamos resgatar o sentido dessas palavras. E resgatar o sentido dessas palavras é apresentar um projeto de resistência à destruição neoliberal, de resgate à ideia da solidariedade, de resgate à ideia do bem comum, de resgate da ideia de um espaço comum, não privatizado, não mercantilizado, que é o viver bem nas nossas comunidades, no nosso Estado, e recuperar a ideia de uma cidadania portadora de direitos. Nós temos muitas coisas para serem feitas. O Gica dizia recentemente, o Raul estava lá comigo, viu, pai? Teve um encontro agora no Uruguai, e o Gica, grande amigo nosso, nos convocava para uma reflexão sobre a esquerda, a democracia na América Latina, mas ele falava de que o fundamental é que nós compreendêssemos que a nossa militância, que o trabalho na defesa do bem comum, da igualdade, do combate à violência, deveria ser incorporado a uma ideia de felicidade, porque é na alegria que nós atraímos. É com a nossa capacidade de seriedade frente à dureza da vida, mas a nossa capacidade de apresentar felicidade e alegria no nosso trabalho reside uma capacidade de convocar milhares para estarem ao nosso lado. Da nossa juventude, das mulheres, dos agricultores, trabalhadores, servidores públicos, agentes produtivos dispostos a acompanhar conosco um projeto sério de desenvolvimento no Estado, lideranças políticas desse Estado. Nós faremos isso. Todos nós faremos juntos uma grande campanha.
todos nós que nos encontraremos agora, depois do Carnaval, com o nosso presidente Lula. Todos nós percorreremos esse estado juntos, com o Olívio, com o Tarso, com o Paim, os nossos candidatos federais e estaduais, com as nossas lideranças, todos nós, prefeitos, prefeitas, vereadores que nós temos, lideranças, e construiremos essa campanha capaz de empolgar, de entusiasmar, de oferecer resistência e entusiasmo ao povo gaúcho. Nós venceremos, porque somos a melhor militância, porque temos as melhores propostas, os maiores compromissos com o povo gaúcho. Um grande abraço a todos vocês. Viva o PT! A vitória, meus companheiros! A vitória! Um abraço! Roseto!